O que você tem que entender de classe anônima, nesse ponto, é que é o seguinte: eu estou criando um objeto de uma classe que não existe. Ela não existe. Porque se ela existisse, eu dava um new nela. New, o nome da classe que existe. New, o nome da classe que existe. Agora aqui eu estou dando o nome new numa classe que não existe. Mas eu tenho certeza que ela é da família do item pedido. Então eu dou um new na interface para garantir que a classe, que o objeto que eu estou construindo é da família do item pedido. Ele implementa, família entre aspas, ele implementa o comportamento item pedido. Então eu estou dando um new, instanciando um objeto que não tem classe. Ele não tem classe. Uma classe anônima. Tá? E o que você tem que entender é que essa classe anônima, ela não vai ser usada em lugar nenhum, a não ser nesse lugar. Por isso que quando você vai construir, olha só, dá um new, ó, ele já te fala Anonymous Inner Type. Você está construindo um tipo interno anônimo. Ele não vai ser, você não vai conseguir lá fora, no outro programa principal, instanciar esse mesmo objeto. Já era dessa classe. Essa classe só vai existir nesse ponto do código. Nesse ponto do código. Tá? Então, o que você tem que entender para esse momento é isso. Tá? Que você tem que conhecer essa sintaxe. Eu posso ter um item pedido a partir de uma classe normal e eu posso ter um item pedido a partir de uma classe anônima. Certo? E que eu posso guardar uma referência para ela. Esse caneta é um ponteiro para uma classe anônima. Uma classe invisível. Então ficaria assim, ó. Então, olha só um desenho aqui para ilustrar o nosso código. Então eu tenho um livro, aponta para um objeto livro. Eu tenho um curso, aponta para o objeto curso. Eu tenho uma caneta, aponta para o objeto. Olha lá, o meu new, o que é? Um objeto anônimo. Eu tenho uma classe para minha caneta? Eu não tenho, mas eu tenho um objeto? Tenho um objeto. Por que tem um objeto? Olha só, new item pedido. Bonitinho aqui, ó. Então quer dizer que esse objeto, ele vai ter o set código dele? Esse vai ter? Vai ter o set código dele, sim. Certo? Não vou colocar completo aqui, não. Ele vai ter o get código dele? Vai ter o get código dele, sim. Bonitinho. Ó, os dois, ó. Esse tem o set código dele. Esse daqui tem o set código dele? E o get? Tem também. E esse aqui tem? Tem também. Aonde está escrito o get e o set do livro? Dentro da classe livro. Aonde que está o get e o set do curso? Dentro da classe curso. Aonde que está o get e o set desse meu objeto anônimo? No momento em que eu construí ele, que eu tenho que escrever. Como ele não tem um lugar externo para eu escrever, então eu tive que escrever na hora que eu instanciei. Lá. Dentro da minha classe, programa principal. Dentro do programa principal eu fui lá e construí e instanciei ele. O objeto existe. Ele existe anonimamente. Só que esse objeto está limitado ao meu programa principal. A minha instância dele. É porque a classe dele foi construída dentro do meu programa principal e a instância dele também foi construída dentro do meu programa principal. Eu não consigo acessar ele de lugar nenhum. Olha só, foi perguntado, eu posso modificar a estrutura dessa classe anônima? Isso aqui é uma classe anônima. Eu posso modificar? Posso. Eu posso acrescentar, por exemplo, um outro método aqui, ó, public void x. Posso. É uma classe normal. Pensa, isso aqui é uma classe. Ó, desse abre e fecha chaves até aqui, ó, isso aqui é uma classe. Eu posso usar o que eu quiser aqui dentro. Eu posso declarar uma propriedade aqui dentro? Será que eu poderia fazer isso aqui, ó? Por exemplo, private string nome? Posso. Olha lá. Eu declarei um nome para minha caneta, uma descrição para minha caneta. Ó. Descrição. Eu estou criando uma classe, ó. Descrição. Eu posso construir, por exemplo, a minha classe descrição, vamos colocar aqui um método getSet para ele? Posso. Colocar método getSet. Posso fazer o que eu quiser. Isso aqui é uma classe. Isso aqui é uma classe. Agora, o que eu não posso aqui? Eu não posso tirar a essência da minha classe. Se eu tiro um método desse, lascou. Desculpa o português. Ferrou. Por quê? Porque ele deixou de ser o quê? Um item pedido. Que é o new. Eu instanciei um new item pedido. Então essa classe que eu estou construindo, ela é do tipo item pedido. Ela implementa esse comportamento. Se eu tirar um desses métodos que garante que ele é um item pedido, já não dá mais.
Ficou cristalino? Tem que ficar cristalino isso aqui. Você não pode ter dúvida. Eu posso acrescentar propriedade, acrescentar método, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso tirar a originalidade do meu objeto. Que o sentido dele é o quê? É ser um item pedido. Se eu tiro a essência dele, então ó, já não é mais item pedido. Olha lá. Se eu tiro esse cara aqui, ó, já não é mais item pedido. Então como que eu estou dando new item pedido? Se eu não tenho o método get código, set código, que é uma exigência da interface item pedido. Entenderam? Então isso que tem que ficar claro. Eu estou instanciando um objeto que implementa a interface item pedido. Olha só, o que teria nessa implementação? Eu poderia pôr aqui um código, por exemplo. Eu vou implementar ele. Código igualzinho ao outro. Recebe o código. E aqui, return quem? O código. Certo? Tá ali. Eu vou até deixar esse X aqui. Tudo bem. Assim como o livro, o curso, a caneta é idêntico. Só mudou o local onde a classe foi construída. Só mudou o local. Ela foi construída de forma anônima, dentro do momento da instância. Beleza. Dentro do meu adicionar item pedido, tá vendo? Dentro desse método, eu recebo todos aqueles objetos, inclusive a caneta, que tem o código e que tem o quê? E que tem o X. Agora, aonde que foi definido o código da minha caneta? Perceba que o código do meu livro foi definido a partir da instância, certo? Código 1. O código do meu curso foi definido a partir da instância, código 100. E o código da caneta, em que momento que ele foi definido? Não foi definido. Então o que eu tenho? Eu já tenho uma instância, não tem? Caneta. Eu tenho certeza que caneta tem um método set código, não tem? Então eu vou pôr aqui, ó, 150, por exemplo. Tenho certeza de que ele tem um set código. Agora eu coloquei minha caneta ali. É normal. Minha caneta tem 150. O meu lápis, vamos supor que está implementado bonitinho. Eu vou até copiar aqui a implementação. No lápis. Tá ali. O lápis. O meu lápis, eu também tenho certeza que ele tem um método set código, porque ele implementa a interface. Então eu vou pôr aqui um código para o meu lápis. Então perceba, o livro tem um código, o curso tem um código, a caneta que acabou de ser implementada também tem um código, o lápis que acabou de ser implementado também tem um código. E esse objeto anônimo aqui? Agora eu vou adicionar um cara aqui. Estou construindo um objeto, new pedido, instanciei na hora ali. E eu não consigo acessar mais ele. Nesse caso, eu não vou conseguir colocar um código, por quê? Porque eu não tenho acesso à referência dele. Nesse caso, aqui. Mas por quê? Nesse caso aqui eu já tenho. Olha só, no lápis eu tenho acesso a um objeto, um ponteiro para o objeto. No caso da caneta, eu tenho acesso ao ponteiro do objeto. Igual aqui, nós temos o acesso ao ponteiro. Ó. Eu tenho uma variável caneta que aponta para o objeto. Então eu consigo, nesse caneta, ponto, set, código. Agora, se eu tenho só o objeto, eu não consigo acessar ele depois que ele foi construído para invocar o método. Não tem como fazer isso. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, aqui, eu já não consigo, no momento que eu instancio, colocar, a não ser que eu tivesse um jeito de fazer isso no momento da construção do objeto, com passagem de parâmetro, que não é o caso aqui. Tá? Então, para eu conseguir manipular os métodos desse meu objeto anônimo, eu tenho que invocar os seus métodos por meio de uma referência. Então, dentro do item pedido, nós vamos ter o quê? Um vetor, lá dentro, internamente. Esse vetor, ele vai apontar, a primeira posição do vetor vai apontar para esse. A segunda posição do vetor vai apontar para esse. E a terceira posição do vetor vai apontar para esse. Então, internamente, o nosso pedido que vai gerenciar esse vetor. Para o nosso vetor,
Existe esse objeto e esse objeto. Então, agora, se só construísse esse objeto e rodasse o código, ele vai morrer, mas nesse caso, ele vai ser armazenado. O objeto construído anonimamente, ele vai ser armazenado. Isso, porque temos um vetor que aponta para ele. A caneta vai chegar um momento que vai perder as referências. Esse código vai ser finalizado e essas variáveis vão ser desalocadas, vão ser perdidas. Porém, no vetor, ele vai continuar alocado. Essa classe anônima. O que tem que ficar claro de classe anônima é que a classe não anônima, ela pode ser instanciada de qualquer lugar. Do programa principal 1, programa principal 2, programa principal 3. E a classe anônima, ela não pode ser instanciada em outro lugar. Você construiu, ela só vai existir naquele momento, aquela classe. Ela construiu, foi instanciada e ela não vai poder ser utilizada externamente falando. Você pode criar, por exemplo, você pode criar a mesma classe anônima em vários programas principais. Em vários programas principais. Eu posso criar várias classes anônimas, diferentes, mas nenhuma classe anônima vai ser igual a outra. Todas vão ser diferentes, vão ser novas. Tá?